Abertura atmosférica, um momento de reflexão. Hoje, ao acordar, senti algo diferente. O dia começava com uma paz que parecia ter descido do céu, como uma bênção silenciosa. Olhei para o teto da minha cama, onde o sol matinal se filtrava através das cortinas, criando padrões dourados que dançavam como se fossem palavras invisíveis. Meu coração, por um instante, pareceu reconhecer o sussurro de Deus. Não havia um som, nem uma voz, apenas uma presença que me envolveu com um calor que parecia vir de dentro, de algo mais profundo do que eu mesmo poderia compreender. Era como se em cada respiração que tomei aquele momento, o Senhor estivesse me dizendo: estou aqui com você. No silêncio daquela manhã, senti-me como um pequeno vaso de barro cheio de luz divina. Meu espírito, que costuma ser atormentado pelas preocupações do dia a dia, parecia se calmar, quase como se eu estivesse em um espaço sagrado onde os problemas não podiam me alcançar. Não havia pressa, não havia ansiedade, apenas um momento puro e simples. Foi então que comecei a pensar em como Deus me protege em cada passo do meu caminhar, como Ele está sempre ao meu lado, mesmo que eu não perceba, como Ele me abraça em cada momento de dificuldade, mesmo que eu não consiga ouvir seus sussurros. Aquele instante me fez lembrar que a vida não é só uma série de desafios. Há também os momentos de pausa, os instantes em que o mundo parece parar para nos lembrar que somos amados. Foi nesse momento de reflexão que o desejo de orar surgiu naturalmente no meu coração. Afinal, quem melhor do que o Criador para proteger-me em cada passo? Que conforto é saber que, mesmo quando tudo parece ruir ao meu redor, o Senhor me abraça com seus braços infinitos. Com seu amor incondicional, Ele me protege dos perigos invisíveis, dos inimigos escondidos e das tempestades que podem vir sem aviso. E assim, com os olhos fechados e o coração aberto, senti que era hora de pedir que Deus me guardasse em cada momento do meu dia, em cada passo que eu daria, em cada escolha que eu fizesse, que Ele fosse meu guia, meu refúgio e meu abrigo, que Ele me protegesse das más intenções, das tentações e das situações que poderiam me desviar do seu plano. Que Ele me lembrasse em cada momento de fraqueza que Ele está sempre ao meu lado, porque mesmo que eu não consiga ver sua mão, eu sei que ela está ali. E é isso que me dá força para enfrentar o dia com alegria e esperança. A bênção da proteção divina no dia a dia. Hoje, ao sair da cama, senti um peso leve no coração, como se Deus estivesse me lembrando de algo importante. Não era uma carga, mas uma promessa silenciosa de que Ele estaria comigo em cada passo do meu dia. Fui ao meu quarto e, ao olhar para o espelho, vi um homem que, apesar de tudo, ainda tinha esperança. Era como se a proteção divina já estivesse presente antes mesmo de eu pedir por ela. Naquela manhã, ao caminhar pela casa, percebi como cada momento era uma bênção. O som das panelas no fogão, o cheiro de café fresco, a música suave que minha mãe tocava ao acordar. Tudo parecia ser uma oração em si, como se o mundo estivesse me lembrando que a vida é feita de pequenos gestos de amor. E eu, como um simples viajante nesse mundo, precisava aprender a enxergar cada momento como uma proteção de Deus. Ao sair para o trabalho, senti uma leve sensação de segurança. Era como se, mesmo que eu não pudesse ver a mão de Deus, ela estivesse ali, segurando meu braço. No trânsito, enquanto me movia entre carros, a proteção divina parecia estar me guiando por caminhos mais seguros. Lembrei-me de um versículo do Salmo que costumava recitar: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele versículo parecia ecoar em meu coração enquanto eu me movia entre o caos da cidade. Às vezes, a proteção de Deus não é algo que podemos ver com os olhos, mas sim algo que sentimos com o coração. Era assim que eu me sentia aquele dia, como se um abraço invisível me envolvesse em cada passo que dava. Naquela manhã, houve um momento em que precisei tomar uma decisão difícil no trabalho. Não sabia como proceder e senti um peso no peito. Mas então, como se por magia, uma voz tranquila dentro de mim me disse: confia, filho, estou aqui. Aquele momento foi como um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais complicadas, Deus me protege.
Ao longo do dia, percebi que a proteção de Deus não é apenas um escudo que nos protege de tudo, mas também um abraço que nos lembra que estamos amados. Havia momentos em que eu me sentia fraco, como se o peso do mundo estivesse sobre meus ombros. Mas então, ao lembrar que Deus estava comigo, eu sentia um alívio que me fazia respirar mais profundamente. Era como se Ele estivesse dizendo: você não precisa carregar tudo sozinho. Eu estou aqui para dividir a carga com você. E assim, em cada momento do meu dia, eu sentia que a proteção divina estava presente. Nos momentos em que precisava escolher entre o bem e o mal, entre a paciência e a frustração, entre a coragem e o medo, eu sabia que Deus estava ali para me guiar. Ele me lembrava que eu não estava sozinho. Ele me lembrava que mesmo que eu falhasse, Ele me amava. E que mesmo que eu não conseguisse ver sua mão, ela estava ali para me proteger, fortalecendo a fé em meio aos desafios. Ao longo do dia, as circunstâncias pareciam se tornar mais desafiadoras. Houve momentos em que a proteção de Deus me parecia distante, como se estivesse em outro lugar, em outro tempo. No entanto, mesmo quando eu duvidava, mesmo quando a ansiedade tentava tomar conta de meu coração, eu sabia que Ele estava presente e mesmo que eu não pudesse enxergar seu rosto. Naquela tarde, enquanto trabalhava, senti uma onda de pressão crescendo dentro de mim. Tinha um projeto importante para concluir até o final do dia e as coisas pareciam se desenrolar de forma complicada. Havia prazos a cumprir, detalhes a ajustar e pessoas que precisavam de respostas. O estresse começou a se espalhar como uma sombra pesada sobre meu espírito. Por um instante, senti que eu estava sozinho, sem apoio, sem nenhuma garantia de que tudo ia dar certo. Mas então, como se por mágica, um pensamento tranquilo surgiu em minha mente, um lembrete da oração que eu havia recitado no início do dia. Meu Deus, guarda-me em todos os momentos. Aquele versículo não era só uma oração, mas uma promessa que me mantinha firme. No meio da confusão, eu senti que Deus me estava lembrando de que eu não estava sozinho, que Ele estava ao meu lado, mesmo que eu não conseguisse enxergar sua presença de forma visível. E assim, com um suspiro de alívio, eu comecei a lembrar de tudo que eu já havia recebido de Deus, das pequenas bênçãos do dia a dia às grandes provas que já tinha superado com sua ajuda. Tinha momentos em que eu havia sentido o peso do mundo sobre meus ombros, e mesmo assim Deus me dava força para continuar. Havia dias em que eu havia falhado, mas Ele me perdoava com um amor infinito. E agora, em meio ao caos do projeto que estava sendo feito, eu precisava confiar nesse mesmo amor. Como se fosse uma resposta à minha oração silenciosa, o dia começou a se transformar. As coisas que pareciam impossíveis começaram a tomar forma. Cada passo que dava, cada escolha que fazia, parecia ser guiado por uma força invisível mais poderosa. Eu sentia que Deus estava comigo não apenas como um guia, mas como um amigo que me lembrava do que importava de verdade, o amor, a paciência e a confiança em seu plano. Era nesse momento que eu percebia que a proteção de Deus não era apenas um escudo contra o mal, mas também um abraço que me lembrava que eu estava amado. Havia momentos em que eu tinha dúvidas sobre mim mesmo, sobre se eu era suficiente, sobre se eu estava fazendo as coisas certas, mas Deus me lembrava que Ele estava ali para me acolher, que Ele me amava mesmo quando eu falhava, que Ele me protegia mesmo quando eu não conseguia enxergar a luz. Com cada passo que dava naquela tarde, eu sentia uma força crescente dentro de mim, não uma força de superpoderes, mas uma força de confiança, de esperança e de fé. Era como se eu estivesse sendo guiado por uma mão invisível que me lembrava que, mesmo que eu não conseguisse ver o caminho inteiro, Deus estava me mostrando o próximo passo. E era isso que me dava coragem para seguir em frente. E assim, no meio da tempestade dos desafios, eu sentia que a proteção de Deus estava presente, não como uma resposta imediata às minhas ansiedades, mas como uma promessa que me mantinha firme em meio à incerteza. Era uma proteção que eu precisava aprender a reconhecer, não apenas como algo físico, mas como algo emocional,
como um abraço que me lembrava que eu estava amado e que, mesmo que eu não conseguisse ver o futuro, Deus estava comigo para me proteger e me guiar até o final. A intervenção divina em momentos críticos. Foi então que aconteceu algo que me deixou profundamente impressionado, algo que me fez lembrar de forma clara e poderosa da proteção de Deus em minha vida. Durante o dia, enquanto trabalhava em um projeto importante, houve um momento em que tudo pareceu desmoronar. Um dos componentes principais do meu trabalho estava com um defeito grave e eu não tinha como resolver o problema sem comprometer a entrega de todo o projeto. O tempo corria contra mim e a pressão crescia como uma tempestade dentro de meu coração. A ansiedade começou a se espalhar como uma sombra e, por um instante, eu senti que tudo estava perdido. No meio do caos, eu senti um calafrio, um tipo de tensão que me fez parar de pensar. Tinha certeza de que não conseguiria resolver aquilo sozinho. E então, como se por magia, uma voz interior surgiu, suave, mais firme: confia, estou aqui. Foi um momento que me deixou paralisado, não por medo, mas por uma sensação de calma que parecia vir diretamente de dentro do meu coração. Ao ouvir aquelas palavras, senti algo acontecer dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar com palavras, mas que me deixou com a certeza de que eu não estava sozinho. A proteção de Deus não era algo que eu pudesse enxergar, mas sim algo que eu podia sentir, como um abraço que me lembrava que eu estava amado e que, mesmo que eu não conseguisse ver o caminho inteiro, Ele estava me guiando até o final. E assim, com um suspiro de alívio, eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu havia recebido a ajuda de Deus em momentos difíceis. Havia dias em que eu havia falhado e, mesmo assim, Ele me perdoava com um amor infinito. Havia momentos em que eu havia sentido o peso do mundo sobre meus ombros e, mesmo assim, Ele me dava força para continuar. E agora, em meio ao caos daquele problema técnico, eu precisava confiar nesse mesmo amor. Com a ajuda de um colega, eu consegui encontrar uma solução alternativa para o defeito. Não foi fácil, mas no meio do desespero, eu sentia que algo dentro de mim me dizia para seguir em frente. Era como se eu estivesse sendo guiado por uma mão invisível que me lembrava que, mesmo que eu não conseguisse ver o caminho inteiro, Deus estava me mostrando o próximo passo. E então, quando o projeto finalmente estava concluído, eu senti uma sensação de paz que me dominou por completo. Era como se eu tivesse passado por uma tempestade e agora estava no abraço de um amigo que me lembrava que eu estava amado. Naquela noite, ao chegar em casa, eu senti que havia algo diferente dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar com palavras, mas que me deixava com a certeza de que a proteção de Deus estava presente em todos os momentos da minha vida. E assim eu percebi que a proteção de Deus não era apenas algo que me salvava nos momentos mais difíceis, mas algo que me lembrava, sempre que eu precisava, que eu não estava sozinho. Que mesmo quando eu sentia que o mundo estava contra mim, Ele estava ao meu lado, me lembrando do que importava de verdade: o amor, a paciência e a confiança em seu plano. Um novo dia de proteção. Naquela noite, ao deitar na cama, eu senti um peso diferente em meu coração, não o peso de uma luta ou de um problema que precisava ser resolvido, mas o peso de uma paz que me envolvia como um abraço. Era como se eu tivesse passado por uma tempestade e agora estivesse no abraço de um amigo que me lembrava que eu estava amado. Era um sentimento que eu não conseguia explicar com palavras, mas que me deixava com a certeza de que eu não estava sozinho. Que mesmo quando eu sentia que o mundo estava contra mim, Deus estava ao meu lado, me lembrando do que importava de verdade: o amor, a paciência e a confiança em seu plano. Naquela manhã seguinte, ao acordar, eu sentia uma leveza dentro de mim, como se eu tivesse sido reencaixado em um lugar onde tudo fazia sentido. A proteção de Deus não era algo que eu pudesse enxergar com os olícios, mas sim algo que eu podia sentir, como um abraço que me lembrava que eu estava amado e que, mesmo que eu não conseguisse ver o caminho inteiro, Ele estava me guiando até o final. Ao sair para o trabalho, eu sentia uma força dentro de mim, não uma força de superpoderes, mas uma força de confiança, de esperança e de fé.
Era como se eu estivesse sendo guiado por uma mão invisível que me lembrava que, mesmo que eu não conseguisse ver o caminho inteiro, Deus estava me mostrando o próximo passo. E assim, com cada passo que dava naquela manhã, eu sentia que a proteção de Deus estava presente, não apenas como um escudo contra o mal, mas como um abraço que me lembrava que eu estava amado e que, mesmo que eu não conseguisse ver o futuro, Deus estava comigo para me proteger e me guiar até o final. Naquela manhã, houve um momento em que eu precisei tomar uma decisão difícil no trabalho. Não sabia como proceder e senti um peso no peito. Mas então, como se por magia, uma voz tranquila dentro de mim me disse: "Confia, filho, estou aqui." E assim, com um suspiro de alívio, eu senti que Deus me estava lembrando de que eu não estava sozinho, que Ele me amava mesmo quando eu falhava, que Ele me protegia mesmo quando eu não conseguia enxergar a luz. E é assim que eu percebi que a proteção de Deus não era apenas algo que me salvava nos momentos mais difíceis, mas algo que me lembrava, sempre que eu precisava, que eu estava amado e que, mesmo que eu não conseguisse ver o caminho inteiro, Ele estava comigo para me guiar até o final. Naquela noite, ao deitar na cama, eu senti que havia algo diferente dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar com palavras, mas que me deixava com a certeza de que a proteção de Deus estava presente em todos os momentos da minha vida. E assim eu percebi que a proteção de Deus não era apenas algo que me salvava nos momentos mais difíceis, mas algo que me lembrava, sempre que eu precisava, que eu estava amado e que, mesmo que eu não conseguisse ver o caminho inteiro, Ele estava comigo para me proteger e me guiar até o final. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se no canal para receber diariamente novas orações, mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida grandemente.